Terça, 21 de julho. Verso para memorizar. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Protegendo a identidade da igreja. Em 1 Coríntios 6, 1 a 11, Paulo prossegue tratando de como os cristãos devem lidar com questões que envolvem membros da igreja. Ouça 1 Coríntios 5, versos 3, 12 e 13. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. 1 Coríntios 6, versos 1 a 13. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso, vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Pergunta 3. O que Paulo procurou ensinar aos coríntios e a nós? O termo grego pragma, que em 1 Coríntios 6:1 é traduzido por questão ou queixa, é um termo genérico que significa coisa. Aqui refere-se a uma questão jurídica. É importante lembrar que 1 Coríntios 6, 1 a 11 não trata de crime. A autoridade dos tribunais civis para causas criminais é afirmada em Romanos 13, 1 a 5. Paulo aborda um litígio logo após um caso de imoralidade sexual, assim como Moisés fez em Deuteronômio 22 a 24. Isso mostra que seu modo de lidar com problemas na igreja se baseava nas Escrituras. O fato de 1 Coríntios 6, 1 a 11 estar inserido entre duas passagens sobre imoralidade sexual pode sugerir que a questão de 1 Coríntios 6, 1 também envolvia esse tema. Não sabemos ao certo qual era o caso. Se uma questão civil menor, como uma disputa de propriedade, ou um problema de natureza sexual. Seja qual for o pragma, Paulo se entristeceu ao ver membros de igreja levando o caso a um tribunal civil. Como irmãos em Cristo, não poderiam resolver entre si
em vez de levar a causa diante dos injustos? Alguns supõem que os litigantes de 1 Coríntios 6:1 fossem o pai e o filho de 1 Coríntios 5:1. Em todo caso, entender os detalhes não é necessário para captar a ideia central. Paulo zelava pela identidade da igreja como comunidade cristã diante dos de fora. Cristãos não devem lavar roupa suja em público, nem recorrer a meios seculares para julgar questões internas. No mundo romano, pessoas de maior posição econômica ou política tendiam a ser favorecidas nos tribunais. Já os cristãos devem exercer um juízo conforme o caráter de Cristo e se distinguir dos padrões deste mundo. Pense nas listas de pecados de 1 Coríntios 5, 10, 11 e capítulos 6, 9 e 10. Por que Paulo listou pecados sexuais ao lado de idolatria, furto, avareza e extorsão?